Mas o governo tem que atentar que necessita de construir mais presídios. Nós estamos com 18.400 presos no sistema, 4.000 a mais do que a capacidade. E os servidores, inspetores penitenciários, sofrendo no dia a dia para manter esses presos encarcerados. Nas audiências de custódia que estão sendo realizadas, apenas 33% estão sendo liberados por alvará ou por fiança. E as prisões que estão sendo realizadas pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Guarda Municipal, elas estão sendo assim otimizadas de uma forma tal que nós somos o primeiro estado da federação no índice de resolução de crimes. Portanto, nós estamos apurando em média de 40% a 55% determinados delitos, enquanto que nos outros estados da federação, de 8% a 10% apenas. E aí, a resposta do judiciário nas questões das sentenças são muito morosas e ficam a desejar. E as contas sempre caem nas mãos dos assessores, dos servidores, e são eles que têm que ser valorizados por esta casa. São eles que precisam do nosso aval. Os juízes já percebem um salário digno e à altura para que eles não passem por necessidades e nem o desconforto de tirar seu filho da escola, porque ele fez um planejamento e não vai poder concluir, porque o seu aumento que nós aprovamos aqui nessa casa não vai ser realizado, não vai ser concluído. Então, muito obrigado, senhor presidente. O poder público, se não tomar vergonha na cara, se não olhar para dentro, se não cortar os gastos necessários, se não tentar ajudar a população nos serviços essenciais, isso vai acabar onde, senhor presidente? Vai chegar um limite que o dinheiro público não vai dar. Nós arrecadamos do Estado, por ano, só para o Poder Judiciário, 1 bilhão e 100 milhões. 1 bilhão e 100 milhões só para o Judiciário. Para o Ministério Público, nós arrecadamos 250 milhões para o gasto do Ministério Público. Arrecadamos mais de 200 milhões para o Tribunal de Contas. E arrecadamos 208 milhões para manter a Assembleia Legislativa. Tudo isso para quê? Qual é o serviço que nós estamos prestando? O que é que está sendo resolvido na área de saúde das pessoas que ficam doentes, ficam nos corredores dos hospitais? O que está sendo resolvido na área de educação, que tem crianças que não têm escola e agora estão até resumindo as escolas para poder economizar? Aonde estão as creches que nós temos que ter para que as mães possam colocar os filhos e poder trabalhar? Nós não temos o serviço mínimo. O Estado parece que existe para consumir o seu dinheiro só em poder, só em glamour. E nós temos que fazer com que esse dinheiro seja aplicado a favor da população, e essa é a nossa luta. E alguns até dizem que a Assembleia não deve se meter nos outros poderes, como se não fosse a Assembleia que aprovasse todas essas contas, todos esses projetos de lei. E se o Tribunal de Justiça estivesse empenhado agora em cumprir a lei de responsabilidade fiscal, deveria primeiro ter mandado um projeto dizendo quais vantagens e quantos comissionados seriam demitidos, de tal forma a alcançar o limite ali da lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, com todas as regalias existentes para desembargadores que chegam a ter salário de 70, 80, 100 mil reais, de auxílio moradia de 4 mil e não sei quanto. Então, que tal apresentar um projeto? Olha, nós vamos abrir mão porque nós estamos num limite agora, então nos próximos 2 anos nós vamos retirar todas essas regalias para enxugar as nossas contas. Por que jogar isso na conta dos funcionários? Quer dizer, para os servidores, então, olha, nós vamos fazer um acordo aqui, que nos próximos anos, até regular aqui, não vão poder ter promoção, nem aumento e tal. Fizessem isso eles próprios para cortar na carne, de onde que o orçamento do Tribunal de Justiça é bilionário,
É um orçamento gigantesco, então que os desembargadores, eles dessem o exemplo de que estão dispostos a cumprir a lei de responsabilidade fiscal, cortando na própria carne, e não jogando isso nas costas dos servidores. Eu quero aqui externar a minha posição. Não sei se é o entendimento de todos os colegas. O presidente do tribunal esteve aqui, conversou com o presidente da casa e mais 3 ou 4 deputados. Gostaria que essa reunião fosse marcada com todos os deputados para que nós pudéssemos nos posicionar. Que eu sou servidor público e não voto contra servidor público. E já deixei bem claro isso. Bem claro, por quê? Porque nós sabemos que os aumentos do juiz, a nomeação do juiz comprometeu a lei de responsabilidade fiscal. E agora somos nós que vamos penalizar os servidores. Eu não acredito que esta casa tenha esse entendimento. Mas cada um aqui é deputado, foi eleito pelo povo por voto de servidores e por voto da sociedade civil organizada e dos seus municípios bases. Mas nós sabemos que nós temos um compromisso muito grande com esses servidores. E no momento de dificuldade, ao invés de cortar a gordura, tenta cortar aquilo que esta casa já concedeu aos trabalhadores. E nós esperamos que a Assembleia esteja acima de qualquer medo, esteja acima de qualquer pedido, esteja acima de qualquer interferência e mantenha a sua tradição de não voltar atrás aos benefícios concedidos e aprovados e publicados nesta Casa Legislativa. E a certeza que nós temos de que os deputados dessa Casa entenderão o movimento de dificuldade dos poderes, mas também estarão atentos aos poderes que não querem cortar na carne, que não querem tirar despesas desnecessárias e punir os servidores, porque os servidores do Estado, do Executivo, já estão sendo punidos por falta de aumento previsto para o ano que vem, por falta de abono, em razão de despesas no custo da máquina. E nós temos que trabalhar duramente para acabar com o auxílio moradia, que é a maior vergonha do Estado do Brasil. Um poder que recebe auxílio moradia indiscriminadamente, sem a devida lei aprovada, sem a regra definida de valores, não pode querer culpar os seus servidores pela despesa que está acima do limite, e ela está acima do limite exatamente pelas benesses criadas por auxílio moradia, por vantagens e por cargos comissionados que assoma quase todo o poder. Concedo a parte, Vossa Excelência. Obrigado, deputado Enivaldo. Quero fazer coro também aí à vossa fala, pedindo apenas igualdade de procedimentos entre juízes substitutos, juízes titulares e desembargadores com os demais servidores da Justiça. Não é justo nós termos o quadro de juízes substitutos, juízes de direito, desembargadores com reajuste de 20% em 2013 e 2015, e nenhum acordo feito para que os servidores do Judiciário tivessem recomposição, nem ganhos, recomposição em 2015 e 2017, 2016 e 2017, estão colocando agora para 18 e 19. A inflação está aí, mais de 10% neste ano, e os servidores há muito tempo sem ter o seu devido reajuste salarial. Faço coro à vossa fala. Nós concluímos pelo seguinte, que tem que apurar a responsabilidade de quem tinha que nomear só 19 juízes, nomeou 58. E não são os servidores que fizeram essas nomeações, quando, na verdade, criou-se uma despesa para o Estado e para o Poder Judiciário desnecessariamente. Nós nunca, em toda a história da empresa, tivemos um acordo coletivo tão ruim, uma proposta da Vale tão ardilosa e tão indecorosa, que rebaixa mais ainda os salários dos empregados da Vale, hoje já muito insignificantes. Para vocês terem uma ideia, o salário da maioria dos empregados não é o salário médio,
mas de cerca de 60% a 60% dos empregados, eles estão numa média de R$ 1.500. Isso não é salário de empregado Vale e nem de empresa como do porte da Vale para pagar a um dos seus trabalhadores. E ela ainda acha que isso é muito. Está nesse acordo coletivo insistindo em não conceder o reajuste da inflação que a nossa perda acumulou nesse período de 10,33. Ainda por cima, a participação do resultado na empresa, que é uma conquista dos empregados da Vale, dos trabalhadores brasileiros, ela também ameaça em não conceder no mês de março, que é o período que a gente tem direito a essa participação nos resultados. E mais, ela continua demitindo os empregados e quer aumentar o nosso custo com a assistência médica, que faz parte da carta de benefícios da empresa. Ou seja, é uma situação dramática e que cada vez mais está nos preocupando, porque depois do acidente que a Vale, junto com a BHP Billiton, que são as donas da Samarco, fizeram nos estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, ela quer tirar, ao se manter intransigente e não conceder reajuste nenhum para os empregados da Vale, no lombo dos trabalhadores, que não têm culpa dessa tragédia, que são tão vítimas quanto a população brasileira dessa tragédia de contornos irremediáveis. Ela quer tirar no lombo do trabalhador a diferença do que ela vai ter que pagar do prejuízo que ela causou à sociedade brasileira. A nossa missão constitucional é de representar o povo aqui nesta casa. Se toda a população tivesse voz aqui nesse momento, para poder falar, principalmente do município de Colatina, Baixo Guandu e Linhares, a sociedade do nosso estado estaria vendo o que realmente aconteceu e não foi, muitas das vezes, divulgado. Quem representa a população do nosso estado somos nós. E eu, nesses dias, fiquei intensamente voltado nesse assunto. Por esse motivo que eu protocolizei a denúncia apoiado pelos senhores no Ministério Público agora, que é o dever constitucional do Ministério Público fazer valer o termo de compromisso assinado pela Samarco. Mas uma coisa não podemos esquecer, tivemos a presença da presidente Dilma em Colatina, 2 vezes que ela esteve lá, recentemente, uma na enchente de Colatina, lá da região, e agora nesse desastre. Mas depois, por várias vezes, os ministros dela, a ministra do Meio Ambiente e o ministro Gilberto Ock, esteve lá semana passada, mas o discurso do investimento já estava ficando frágil nas vozes dos representantes do governo federal, como sempre, num momento como esse. O governo tem que pegar e fazer, deputado Guerino, depois cobra de quem tem que cobrar se a empresa não fez. Agora, em alto bom som, foi falado na construção das 2 adutoras, para poder ter alternativa de água para o nosso município de Colatina, que faz captação 100% do Rio Doce. Já estaria pronta as 2 adutoras, pela perspectiva que foi anunciada lá por alguns que são técnicos. Até porque tinha tanto técnico lá, tanta gente falando que às vezes nem conhece, e a população ficava naquela angústia da ansiedade e da falta de informação. Esta comissão trouxe aos diretores da Samarco aqui, pediu que imediatamente eles constituíssem um plano de comunicação, pelo menos para informar a população da nossa região. E o que todo mundo viu, foi um desencontro de informação muito grande. As pessoas não sabiam onde obter água para beber, água para consumo. Tantas pessoas que sofreram na hora que foram buscar a sua água, com centenas e centenas de pessoas na fila de um caminhão, e nem o Exército, nem a polícia estava lá para poder fazer a sua entrega. Ainda bem que não tivemos nenhum óbito, mas lesões corporais tivemos muitas, pessoas que se empurravam. Vou concluir, senhora presidente. O que eu quero relatar aqui é que essa casa está cumprindo o seu papel na comissão de representação. E nós vamos ficar atentos, porque isso é só o início. Daqui a pouco, quando restabelecer a água dentro da rede, as pessoas podem esquecer. Mas essa casa não pode esquecer, porque o desastre ambiental vai perdurar por muitos e muitos anos até recuperar o nosso Rio Doce. Talvez, deputado Guerino, agora
a gente está sabendo qual a importância da água do Rio Doce para a vida humana. E nós vamos nos organizar. Aquelas barragens que estavam lá, aquilo é para segurar óleo. Aquilo não aguenta segurar rejeitos naquele peso. E qual era o plano que tinha da empresa para isso? Não tinha plano. Não tinha plano. Mas ninguém tem comentado que o Estado do Espírito Santo está recebendo toda essa desgraça que vem descendo aí de lama, mas o Estado de Minas é que provocou isso. Quem deu a licença ambiental foi o Estado de Minas. Cadê o governador de lá, que precisa logo de imediato responsabilizar também a quem deu essas licenças? Eu propus a essa casa que providencie um outro laudo, emergencialmente. Se o governo municipal não vai fazer um outro laudo, que a Assembleia faça, porque o povo quer isso. E nós representamos o povo, deputado Nunes. Para quê? Para que nós possamos ter segurança da água que vai ser distribuída para a população. Não era tempo já da empresa ter apresentado, junto com os governos, institutos que conheçam profundamente desse problema, assim, de tal forma que fosse feita uma avaliação dos danos por quem entende profundamente disso, para que se propusesse soluções, porque o meu receio, eu vi que o sistema de água foi restabelecido lá em Governador Valadares já, né? Que quando isso ocorrer também em Colatina, que talvez logo se caia no esquecimento e a recuperação de fato não se dê. Então eu acho que está faltando profissionalismo no sentido, né, principalmente dos poderes executivos, da federação e dos estados, de olha, chamar agora quem nós vamos chamar que entenda disso, e tem que ser órgãos também imparciais, para apresentar soluções daí, com custo, quem vai pagar, como é que vai ficar. Eu estive na prainha de Vila Velha e fiquei estarrecido, deputado Euclério Sampaio. A Polícia Ambiental, com vários policiais, fazendo a detenção de um cidadão trabalhador que estava vendendo caranguejo. Tudo bem que está na época do defeso. E a Samarco, que matou o Rio Doce, 600 quilômetros de extensão, e todos os peixes, todos os caranguejos da região, vocês viram e observaram a mancha já chegou em regência. E o que eles fizeram para proteger? Absolutamente nada. Colocaram aquelas boias que só servem para parar um óleo que ele fica sobre a água. E aí, alguns colegas ainda defendem essa empresa. Eu não posso permitir e nem admitir que nós não tenhamos uma postura mais rígida em relação a esses acontecimentos. Um projeto que vem resgatar a cidadania dos moradores ali do entorno. Pega a Avenida Presidente Florentino Avidos, a Rua Washington Pessoa, Rua General Osório, Santa Casa de Misericórdia, Rua Afonso Braz e a Rua Vasco Coutinho, abrangendo os bairros Parque Moscoso e parte do centro. Santa Clara, aquela Rua Santa Clara tão conhecida, Vila Rubim e o Morro do Moscoso. Aproximadamente 2.700 imóveis devem ser beneficiados. Eu, sinceramente, estou muito feliz, emocionada de ver que uma luta tão grande veio ser corrigida, sanada, agora com a votação desse projeto de lei 455 de 2015. Quanta emoção essas famílias estão passando, quanta gente que está olhando para a TV Assembleia nesse momento e que viu aqui essa discussão perdurar durante quase que a tarde toda, e porque realmente é histórico o que o governador Paulo Artung faz, atendendo a todos esses moradores, essa associação, a alegria de todos que estavam lá no Palácio Anchieta, no gabinete do governador, quando nos foi entregue o projeto de lei. De modo que eu vou sair daqui hoje muito feliz por saber
que esse entorno todo do campinho do Parque Moscoso realmente vai ter a regularização através do nosso voto. Para que a regularização fundiária no país, e nesse caso específico eu debato essa regularização no Espírito Santo. E por falar em áreas, deputado Nunes, eu volto aqui a falar sobre esse problema, deputado Sandro, de Cariacica, regularização fundiária. A Prefeitura sequer iniciou um processo que pudesse discutir essas questões com os cidadãos, com os moradores. E olha que nós temos áreas lá que necessitam que a Prefeitura entre, de fato, nessa discussão. Falo aí como, por exemplo, a Grande Flechal, Porto de Santana, Padre Gabriel. Estou falando aqui da região da Grande Cariacica Sede. E por que não dizer de áreas como da Grande Campo Verde? São lugares que necessariamente o governo tem que iniciar esse processo. A Prefeitura não pode apenas aguardar uma provocação, deputado Gilson Lopes, do governo do Estado. Ela tem que se mostrar que ela tem interesse nessa discussão. E uma outra coisa que eu quero dizer aqui, deputado Sandro, uma coisa muito importante é o que está ocorrendo em Cariacica. Imagine você, deputado Sandro, que uma área conhecida lá na região de Porto de Santana, eu quero aqui fazer essa manifestação sob forma de denúncia. O campo do Ajax. O campo do Ajax, deputado Amaro Neto, que foi doado através de documento público pelo prefeito à época, César Melotti. Essa área de propriedade do município cedida a essa entidade, deputado Sandro, pasmem o que eu vou dizer agora, foi vendida. Um grupo de pessoas entendeu que aquela área podia ser vendida para um terceiro, uma área pública, e aí o campo do Ajax deixou de existir. Mas eu volto também, de forma propositiva, a fazer um apelo ao governo do Estado em relação a uma matéria bem parecida com essa que nós votamos no mês de abril. Está sendo tratado, devidamente tratado pela Casa Civil, na pessoa do nosso secretário, Paulo Roberto, a quem eu peço um pouco mais de agilidade em relação à matéria que trata da regularização fundiária do bairro Jardim Carapina, na Serra. Nós votamos aqui, o governo do Estado, doando à Prefeitura da Serra quase 1 milhão de metros quadrados, a área toda do bairro, para que a Prefeitura pudesse promover, então, a regularização. O processo foi startado, uma empresa licitada e contratada, temos prazos de entrega dessa escritura, mas, nesse momento, precisa que o Estado, o governo do Estado, através da sua Procuradoria, encerre os trâmites e finalize os trâmites cartorais, junto aos cartórios. Sem isso, não é possível avançarmos. Essa matéria também vai passar por isso. Também vai ser publicada, o governador publicou uma lei autorizativa, e, no caso, eu aproveito a oportunidade para, de forma propositiva, fazer este apelo para que, o quanto antes, o nosso procurador-geral, Dr. Rodrigo Rabelo, possa concluir os seus trabalhos e possibilitar a milhares e milhares de moradores de Jardim Carapina a desfrutar desse gesto tão importante do governo Paulo Artung, do governo do Estado, que doa à Prefeitura, e a Prefeitura da Serra, que também está de parabéns, o prefeito Aldífas, porque toma a frente e promove a regularização, porque nós sabemos, deputado Freitas, que traz mais autoestima ao cidadão, que valoriza os imóveis, que as pessoas podem, com a sua escritura, ir à Caixa Econômica, inclusive, para poder, com a sua escritura em mão, possibilitar um investimento na sua casinha, e com isso ganha o bairro, ganha a comunidade, ganha as famílias. Que esse projeto ele vai trabalhar as casas de espetáculos e os estabelecimentos similares aqui no estado do Espírito Santo, que comercializam ou fornecem bebida alcoólica, cigarros e outros produtos proibidos para menores de idade, tá? A procederem o registro e a identificação dos seus frequentadores através de equipamentos de identificação biométrica. Essa medida proporcionará uma melhor segurança aos empresários do ramo,
que poderão identificar imediatamente se menores de idade pretendem ter acesso ao estabelecimento em espetáculos, festas, etc., proibidos para eles, bem como identificar possíveis causadores de confusões, até mesmo de brigas. Tá? Aos frequentadores, proporcionará também maior segurança com a identificação das pessoas presentes no local, porque vai impedir a entrada de armas e vai impedir a entrada de drogas, ante o maior rigor de fiscalização do estabelecimento e pelo estabelecimento. A gente discute, deputado Marcos Mansur, muito forte nos dias de hoje, responsabilidade das famílias. E a gente percebe o quanto que está em decadência as nossas famílias, o quanto que está desprestigiada as nossas famílias, o quanto que está em choque a autoridade do pai, a autoridade da mãe, diante do que vende dentro dos nossos lares, todas as, ou quase todas, as televisões, as rádios, as mídias, sem escrúpulos e sem rigor na avaliação do que é e do que não é permitido. E os nossos jovens, eles vão muito cedo, eles vão muito precoce para a vida social, para a vida noturna. Nós queremos ver essa lei valendo, sancionada no Estado do Espírito Santo. A família tem as suas obrigações. A família pode e deve colaborar muito com os governos municipais, estaduais e federal. E de que forma que a família pode cooperar? Educando bem os seus filhos, acompanhando o andamento dos filhos na escola, acompanhando o desenvolvimento intelecto-social dos filhos, sabendo onde está o pai, onde estão os filhos, tendo a firmeza de resistir a tantas situações adversas que o mundo oferece, que a vida oferece, e mantendo a família de pé. Então essa é a obrigação e a forma com que a família pode ajudar o poder público. De aproveitamento do recurso. Então, vou fazer uma corrigenda, que possa ser estendido.